Bom dia, minha gente. Hoje a gente vai falar de um assunto aqui que vocês sabem já, que eu amo muito. E eu espero que tu ame também, porque entender sobre o meu temperamento e sobre metas é algo que me libertou demais. E eu acredito que vai te libertar também. Por isso que eu trago tanto esse assunto aqui, porque é o primeiro passo para te conquistar a vida que tu quer, realizar as coisas que tu quer e entender que sim, tu pode e tu consegue. Temperamento, entender o teu temperamento é o grau mais profundo de autoconhecimento que eu conheço. E é por isso que eu defendo tanto e sou tão apaixonada por esse assunto. Sabe aquela conexão profunda? Bom dia, Daya. Isso aí, um dia incrível para nós. Sabe aquela parte mais profunda aí de você? Que depois de tantas coisas que já aconteceram na tua vida, tu sente que tu desconectou? Parece que tu nem consegue mais se enxergar direito? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Talvez tu esteja em um momento que tu não está mais nem te reconhecendo. E o fato de tu não te reconhecer é justamente o que te limita muitas vezes de ter os resultados que tu quer. Hoje a gente vai dividir aqui mais ou menos em três etapas a nossa live, tá? De entender o que é temperamento, para quem ainda não sabe, a diferença que existe entre temperamento e personalidade e como que cada temperamento alcança as suas metas. E por que que tanta gente se frustra aí no meio do caminho? Então, vamos começar do princípio de que nós, deixa eu pegar um caderno aqui que eu quero mostrar para vocês. Nós somos, nós nascemos como uma folha em branco, sem muitas informações. As informações que a gente tem em nós é a nossa essência. Então, quando a gente nasce, né, uma folha em branco. Esse exemplo aqui, a minha mentora maravilhosa aqui, me formou inclusive na lista de temperamento, sempre usa. E eu amo esse exemplo, porque ele mostra de uma forma muito clara o porquê que tu tá hoje vivendo aí nas dores e não nessa essência que é o que a gente está falando aqui. Então a gente nasce uma folha em branco. Quando a gente nasce, eu vou fazer um desenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente nasce, a gente ainda não nasce com conceitos, com crenças, com medos, com limitações. Só que a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo. E aí, junto com essa folha em branco, que é o que a gente nasce, nasce algo muito especial, que é que eu trago essa florzinha para simbolizar, que é a nossa essência. É algo muito específico, é algo único. E o que acontece com essa nossa essência? Com o tempo, ela vai se escondendo, ela vai se apagando, ela vai sendo coberta por várias coisas que acontecem na nossa vida. Ela nasceu com você, só que ali no longo da vida, essa essência, muitas vezes, ela vai sendo podada. Mais claramente falando, quando tu é criança, tu é impedido muitas vezes de fazer coisas que tu gosta ou que é natural para ti. E ao mesmo tempo, às vezes tu é muito estimulada a desenvolver coisas que não é muito natural para ti. Um exemplo, uma criança que é muito comunicativa,
e lá na infância ela é reprimida pelos pais, porque não dão espaço para ela falar, toda hora mandando ela ficar quieta ali, ela vai apagando essa essência dela de ser comunicativa. E ela carrega para a vida como um aprendizado de que falar é errado. Essas informações que a gente recebe vão rabiscando essa florzinha, vão escondendo. Então, tudo que a gente é e a gente não pode colocar no mundo, tudo que a gente foi estimulado a ser que a gente não era, o que a gente passou, o que a gente sofreu, os nossos traumas. Isso tudo vai criando sistemas de proteção em nós. E esse sistema de proteção gera bloqueios. E essa florzinha aqui, ela se apaga, ela não consegue mais se ver. E o pior ainda é que muitas dessas informações que a gente recebeu aqui são coisas que machucam a gente. E por isso criam esses sistemas de proteção. E esses sistemas de proteção, esse abafamento de temperamento, essa hiperestimulação muitas vezes em coisas que não é natural para ti, com o tempo, principalmente, né, na vida adulta, faz com que você não consiga mais se enxergar. Você sabe que ela existe, tem algo ali dentro de ti, ou melhor, é como se tu soubesse que existe algo ali, mas tu não consegue nem acessar. Tu sente, mas tu se sente ao mesmo tempo perdida. É quando nasce a desconexão com você mesmo. O que essa desconexão faz com a gente? Faz você parar de confiar em você, faz você começar a duvidar da sua capacidade. Você começa a achar que não nasceu para grandes coisas. Você começa a achar que nunca vai ser bom em nada, que não tem capacidade. E é aí que nascem pessoas sem propósito, sem realização, carregando ali uma mochila só de frustrações. Porque, na verdade, ninguém te ensinou a realizar. E muitas vezes não te deixaram tu ser quem tu é de verdade. E não foi por mal não, viu, gente? Os nossos pais, eles sempre vão fazer para nós o que eles entendem que é o melhor, com o que eles viveram, com o que eles sabem, com o que eles entendem. Então, nenhum pai e mãe, na maioria dos casos, né, vai querer prejudicar um filho. Muito pelo contrário. Às vezes é excesso de zelo, de proteção. Às vezes é por querer realmente educar e dar o melhor. E acabam, sem saber, escondendo essa nossa essência ali, apagando, abafando. Qual que é a diferença de temperamento para personalidade? Temperamento é algo interno. Ele nasce com nós, ele vai morrer com nós, ele nunca vai mudar. A personalidade é a soma do temperamento com o ambiente ao nosso redor. Então, tudo que a gente viveu, tudo que a gente experienciou, tudo que a gente ouviu, tudo que nos ensinaram, tudo que foi desenvolvido. O ambiente, ele molda quem a gente é, né? A nossa personalidade hoje. Então, as habilidades que a gente tem, os padrões, esses sistemas de proteção, as crenças, todas as limitações que a gente tem. Só que o grande erro das pessoas não é nem erro. Como é que eu posso falar? A grande cegueira das pessoas, eu vou usar assim, é achar que elas são quem elas se tornaram. Porque quem elas se tornaram
é a personalidade. É algo que pode sim ser mudado, desenvolvido, aprendido. Só que a verdadeira essência, que é o que está lá dentro, que é o que mais importa, porque é o que vai te fazer se sentir segura, feliz, realizada e conseguir de fato alcançar os objetivos que tu quer e as metas que tu quer, que é o nosso assunto aqui hoje. Ser é nascer, se tornar é desenvolver. Então, temperamento é ser. Personalidade é se tornar e desenvolver. Isso tem uma grande diferença. Muita gente se define pela sua própria dor. Então, ela se vê, eu sou muito tímida, por exemplo. Eu não confio em ninguém. Quando, na verdade, isso não é o temperamento dela, não é a essência dela. É um sistema de proteção que foi criado conforme as coisas que ela passou. Os traumas, os medos, o que ela aprendeu, o que ela viveu, o que disseram para ela. É como se a gente vestisse ali uma capa. Eu sou tímida. Eu sou lenta. E tantas outras capas aí que muitas vezes tu veste. Às vezes tu tá aí, e até vou trazer um exemplo de alguém que eu já atendi. Às vezes tu tá num relacionamento e essa pessoa, ela gosta de dar flores, ela gosta de fazer coisas por ti. É uma pessoa ali que tá sempre buscando te agradar. E tu até gosta disso. Só que existe aí aquele sistema de proteção. E aí tu veste aquela capa, lembra? E aí o que que tu fala pra pessoa? Não precisa, de exagero, para com isso. Só que no fundo, no fundo, tu gosta daquilo. Mas é como se tu não conseguisse receber. Só que acontece uma coisa quando isso não é a tua essência. Tudo que tu sente, tu pode identificar da seguinte forma. Se essa capa de proteção que tu tá vestindo, na hora, tu vai te achar ali, ó, poderosa falando isso. Eu não preciso, deixa que eu faço, né? Isso aí é demais, não deixa assim. É a capa que tu veste. Só que se isso não é natural teu, sabe aquela hora que tu vai pra cama e tu deita no teu travesseiro? Que é só tu e tu ali? Vai doer. É como se durante o dia tu vestisse a capa e fosse ali a super heroína. Mas a hora que tu deita tua cabeça no travesseiro, tu te sente fraca, indefesa, frágil. Porque é uma casca que tu tá segurando ali o dia inteiro. Em algum momento essa casca cai, né? E aí que tu pode até enganar a tua mente. Durante o dia inteiro ali tu ficou enganando a tua mente, vestindo essa capa. Só que o coração da gente, a gente não consegue enganar, né, gente? Então vai chegar aquela hora que tu deita ali a cabeça no travesseiro e que tu vai sofrer, tu vai chorar, tu vai não vai ver nem sentido muitas vezes naquele dia inteirinho que tu viveu. Existe ali uma frustração, né, um cansaço. E essa pessoa que eu falei que eu atendi, ela passava exatamente por isso. Exatamente aqui como eu descrevi, claro que eu não vou falar quem é aqui, né? Não vou expor a pessoa, mas que falas ela trazia, que se sentia muito cansada. Era como se ela tivesse o tempo todo cansada, ela não conseguia fazer nada, não conseguia. Ela arrastava o chinelo para caminhar, sabe aquelas pessoas totalmente desanimada, com aquele sentimento de frustração. Por que que isso acontece? O nosso corpo ele reflete tudo isso, né? Então, a tua postura, o teu corpo, a tua energia, tudo vai refletir
nisso que tu tá sentindo. Então, quando a gente fala aqui em temperamento é quem você é, tirando tudo que te aconteceu, tudo que doeu, tudo que você tem medo. É você sem as suas dores. E aí a gente tem 4 temperamentos, né? Eu vou falar aqui um pouquinho de cada um para depois a gente entrar em olhar ali para as metas. O colérico, ele é representado pelo fogo. O que é o fogo? O fogo é o próprio movimento, né? Potência, direção. O sanguíneo, ele é representado pelo ar. O ar é alegria, é comunicação, é pouco foco, né? O ar ele não tem muito foco, ele vai. O fleumático, ele é representado pela água. Como é que é a água? A água é flexível, a água ela é moldável, né? Se eu boto água aqui nessa garrafa, a água vai ficar no formato da garrafa. Se eu coloco a água numa taça, ela vai ficar no formato da taça. Ela é flexível. E as pessoas fleumáticas, elas são flexíveis. Elas são muito focadas em pessoas. Mas elas são de pouco movimento. Elas precisam ali que tu movimente ela para ela se movimentar. Sozinha não vai. O melancólico, ele é representado pela terra. Então ele precisa ali de uma estrutura. Ele gosta de detalhes e ele é muito profundo. O melancólico, ele precisa de segurança. Qual que é o problema aqui quando a gente fala em metas, né? Existe algo que poucas pessoas falam. E esse aqui serve bem, na verdade, para todos os temperamentos, mas para o colérico é o que pesa mais forte. Que é algo que poucas pessoas falam. As pessoas gostam muito de trazer aqui na internet tudo que é bom, que sabe, olhar o lado bom de tudo, trazer o lado bom de tudo e vender o lado bom de tudo. E isso é muito bom. Só que a gente também precisa olhar para o outro lado, que é o lado da realidade, né, gente? Então existe algo que quase ninguém fala aqui, que separa muitas pessoas, separam as pessoas, né? Das pessoas que realizam, que conseguem realizar, das que não conseguem realizar. O nome disso é tédio. Por que tédio? Porque, gente, existe uma parte do processo de tu realizar uma meta, de tu chegar em um resultado que ninguém quer falar. Só que é justamente onde as pessoas travam muitas vezes. É a parte do tédio. O tédio é aquela parte ali do processo da monotonia, da repetição, do processo. Então a gente começa muitas vezes empolgada, independente ali do temperamento, tu vai ter algum motivo para ter uma empolgação no início, mas quando chega nessa parte ali do tédio, da monotonia, da repetição, nada que mudou, o resultado ainda não chegou, as pessoas fazem o quê? O que a gente falou na live de ontem. Elas desistem. Ninguém gosta de ficar aqui falando do tédio, né? As pessoas gostam de falar do palco, do que acontece lá no final. Só que para te ter esse resultado lá do final, eu sou muito responsável aqui, gosto de trazer essa clareza, porque eu só consegui chegar em maiores resultados, a concluir as minhas coisas, quando eu entendi que eu precisava também passar pelo tédio. Não existe essa de tudo pode ser leve e fluido. Sim, a gente pode tornar as coisas mais leves, mais fluidas, trabalhando aqui com a nossa essência, por exemplo, como a gente está falando de temperamentos. Sim, é muito possível. Mesmo assim, vai existir uma parte ali de tédio, de monotonia, de repetição que vai ser chato. Nessa parte, cada temperamento vai agir de uma maneira diferente. Por isso que todos, em algum momento, vão querer desistir
se não tiver esse entendimento, mas as motivações de cada um vão ser diferentes. Mas no final das contas, quando chega essa parte do tédio, todos eles vão parar. O que acontece se tu não entende como gerenciar esse tédio? Tu vai desistir? Tu vai entender que aquilo ali não é para ti. Tu vai entender que nem quero mais isso. Só que cada um vai agir de uma forma diferente nesse momento, mas acaba que se tu não te conhece, tu desiste, independente aí do temperamento que tu tem. Mas aí falando aqui dos temperamentos e das metas, depois de entender tudo isso, o colérico, como é que o colérico é? Quando a gente fala aqui em metas, tá? O colérico, ele vai ter alguns desafios. Primeiro, ele tem muita adrenalina ali da novidade, só que ele também tem muita impaciência de esperar esse resultado chegar, e a autoestima dele é baseada em resultado. Então pensa aqui, colérico, começou lá, na maior empolgação, então ele tá naquela adrenalina ali da novidade. Só que chega onde? Na parte do tédio, da mesmice, da repetição, da monotonia. Ele não tem paciência de esperar. E ele se baseia pelo resultado. A autoestima dele é baseada no resultado. Chega na parte do tédio, o que ele entende se ele não se conhece? Que isso aqui está demorando demais, porque ele é impaciente. Que o resultado ainda não veio, então isso aqui não é para mim. Porque ele se valida pelo resultado. Qual que é o risco, então? Ignorar o esforço que ele já fez até ali, simplesmente invalidar tudo e pensar, isso aqui não é para mim, eu não sou capaz, e desistir? Ou criar ali alguma confusão porque ele está muito frustrado, porque sim. Lembra que o colérico gosta de adrenalina? Sem perceber, ele fica buscando confusão nas coisas. Para o colérico, como que funciona uma meta? E aqui está o ouro, né, gente? Em primeiro lugar, a gente tem que pegar a meta do colérico e dividir em micrometas. Por quê? Porque aí esse processo de empolgação, tédio, resultado vai ser pequeno. Ele vai conseguir suportar. Porque ele, primeiro, se o colérico está recebendo esse direcionamento aqui, é porque ele já passou por uma análise, ele sabe o temperamento dele. E aí a gente vai dar aqui agora um direcionamento rápido para ele, porque tem coisas muito mais profundas. Só falando aqui de meta, bem superficialmente. Mas tu já consegue entender, se tu já sabe teu temperamento, tu já consegue aplicar hoje na tua vida, tá? Primeiro lugar, dividir as metas em micrometas. Para esse processo ser menor. O que vai acontecer quando tu divide em micrometas? Ele vai ter várias sensações de conquista, frequentes sensações de conquista. Aí a meta, vamos supor que a meta era desse tamanho, tá? A gente dividiu ela em 10. Então ele entende que a primeira parte que ele precisa concluir é essa. O tempo vai ser bem menor. Ele vai concluir, ele vai entrar na empolgação, vai passar rapidinho pelo tédio, mas ele já vai chegar no resultado desse pedacinho aqui. O que acontece? Sensação de conquistei. Aí vai para a próxima. O que acontece quando ele vai para a próxima? Novo desafio. Lembra que ele empolga, ele precisa dessa adrenalina de um novo desafio. Ele precisa. Vai para o próximo. Novo desafio. De novo. Sensação. Ele vai passar pelo tédio, mas vai ser rápido, vai finalizar essa etapa. Sensação de conquista. E ele vai, assim, aprender a lidar com esse tédio. Olha que incrível. Só que ele precisa ter essa clareza, essa percepção, para entender em que parte do processo ele está, em que etapa ele está. E como ele não vai perder essa empolgação, porque ele vai passar pelo processo ali de uma forma muito mais rápida, olha, quando ele vê, ele já está lá no objetivo que ele queria. Só que entendem que foi muito mais leve? Ele deixou de passar pelo tédio? Não.
Mas de que maneira ele passou pelo tédio? Sabendo gerenciar. Essa é a importância da gente entender o nosso temperamento. É incrível, é incrível. Então, o que o colérico precisa? Ele precisa vencer pequenas batalhas para não abandonar a guerra. Quem é colérico pode usar aí essa frase como seu mantra. Vencer pequenas batalhas para não abandonar a guerra. E assim, ele não desiste e assim ele consegue concluir as metas dele. E o sanguíneo? O sanguíneo, em relação a metas, quais são os desafios dele? O sanguíneo, ele quer prazer imediato, ele também não gosta de esperar, ele é bem impaciente. Ele desfoca muito rápido, então ele tem falta de foco. E ele confunde muito liberdade com fuga. Porque o que é liberdade, na verdade, né, gente? Liberdade é a gente escolher o que a gente quer, ir lá e fazer o que a gente quer. Só que quando a gente foge, o que a gente faz? Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente foge de fazer o que precisa, achando que isso é liberdade. E acaba como? Sem o resultado que queria. E isso é prisão. E aí o sanguíneo ele se confunde muito nisso. A emoção primária do sanguíneo é a alegria, então ele vai buscar alegria em tudo. Só que, lembra do tédio? Ele também vai precisar passar pelo tédio, pela monotonia, pela parte chata, pela parte de fazer coisas que ele não gosta. E a tendência é que ele vai fugir. Mas, o que a gente faz? Vai lá e dá uma estratégia para o sanguíneo. E aí, o que o sanguíneo precisa para engajar ali numa meta? Ele precisa de um planejamento simples, coisa muito complicada para o sanguíneo, muito engessada, muito metódica, não vai funcionar. Ele também precisa de comandos claros, para ele saber, ó, eu tenho que fazer assim, 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 ok, aí eu consigo. E ele precisa de sistemas de recompensa. Lembra que ele é motivado por alegria, prazer e novidade? Tu, sanguínea, vai escolher o que tu gosta, algo que tu gosta de fazer. Às vezes até, mas isso não é muito recomendado, porque tem sanguíneo que se resolve fazer isso vai engordar demais. O sanguíneo gosta muito de comer. Pode ser recompensa ali em algo que tu gosta de comer? Até pode, mas não sempre, né, gente? Qual que é a ideia? Recompensar de alguma forma com algo que ele goste. Algo que ele goste de fazer, um momento para ele. Isso é individual de cada um. E principalmente uma avaliação frequente do desempenho. Olhar para o que já concluiu, o que já fez, olhar para trás e ver, olha onde que eu tô hoje, onde que eu tava, sei lá, alguns meses atrás. Ele precisa validar, olhar para algo sendo construído, porque senão ele fica ali, ele acha que não tá tendo graça nenhuma, porque ele não vê resultado. Não tanto quanto o colérico, mas sanguíneo e todos os outros também precisam dividir ali em etapas a sua meta. Por quê? Porque dividir em etapas vai mostrar melhor o processo e passar por esse processo também mais fácil. Da mesma forma, o sanguíneo, ele também é um pouco impaciente, não tanto quanto o colérico, por motivações diferentes. Então, trazer esse planejamento simples, esses comandos claros, esse sistema de recompensa, essa avaliação frequente do desempenho. Então, divide também as metas ali em etapas. Olha para cada meta quando é concluída, para ele ter essa avaliação ali e se ver como fazendo algo importante, que está trazendo resultado para ele, é muito importante. Trago uma frase-chave aqui para o sanguíneo também. Ó, você não está sendo livre quando adia o que precisa ser feito, que é o que muitos os sanguíneos fazem. Você está. Olha, essa é forte. Ó, você não está. Eu mesmo escrevi agora, porque eu sou sanguínea, né, gente? Aí eu mesmo escrevi, daí que eu olho que o recado é pra mim, pesa. E por que pesa? Eu já vou falar a frase de novo.
Pesa porque eu já fui essa pessoa. E é muito doido isso. E hoje, ter essa percepção, pra mim, é algo que me libertou demais, porque eu não conseguia concluir metas antes, gente. Eu não conseguia. Hoje não tem essa opção de não concluir uma meta pra mim. Mas vamos lá. Vou falar a frase de novo e vocês vão entender por quê. Ó, pro sanguíneo, né? Você não está sendo livre quando adia o que precisa ser feito. Você está construindo a sua prisão. E de fato, era exatamente isso que acontecia comigo lá atrás. Eu fugia de resolver as coisas. Sabe aquele problema que às vezes tem pra resolver, que uma conversa ali de 5 minutinhos resolve? Eu ficava, às vezes, uma semana sofrendo com aquilo. E fugindo de resolver, fugindo de ter aquela conversa. Isso vira uma prisão, tá rindo, né? Mas é verdade. Eu era essa pessoa. E eu ainda sou essa pessoa, porém agora eu sei gerenciar isso. Essa é a diferença. Gente, o meu estômago tá roncando bem perto do microfone. Se vocês ouvirem um barulho, é isso, tá? Ó, que doido. Mas vamos lá. Não fujo mais. Então, sanguíneos, aprendam a não fugir, porque não adianta, gente. Não adianta. Quanto mais tempo a gente foge, sabe o que acontece? O problema aumenta. E isso vira, de fato, uma prisão. E aqui eu tô falando rindo, brincando, mas, gente, é muito sério isso. Porque lá atrás, quando eu tava nessa fase de não me conhecer e de sofrer, eu sofria muito com tudo isso. Porque eu era uma pessoa que procrastinava o tempo todo. Eu fugia de resolver as coisas, eu fugia de fazer o que eu precisava fazer, e eu entendia que aquilo não era para mim, que eu não era capaz. E não, simplesmente eu não sabia gerenciar todos esses sentimentos que estavam ali dentro de mim. Verdade, né, Daé? Então, aí agora a gente vai pro fleumático. Como é que o fleumático é? Tem fleumáticas aqui na live. Fleumático e as metas. Como que os fleumáticos funcionam nas metas? Primeiro, as maiores dificuldades do fleumático. O fleumático ele tem uma grande dificuldade de começar. Lembra que eu falei da água? Que ela precisa ser sacudida para se movimentar? O fleumático ele precisa de uma sacudida para se movimentar. Geralmente, ele decide algo, mas até que ele consiga colocar em ação, ele precisa de um tempo. É como se ele precisasse de um tempo para digerir essa decisão que ele tomou até a ação. Só que, gente, nem sempre a gente vai ter esse tempo, né? Entre decidir e agir. Então, isso pode atrapalhar ele. Então, ele tem essa dificuldade de começar. O fleumático, ele também tem muito medo. Então, não é que ele é medroso, mas o sistema dele é sempre de prevenção de acontecer algo. Então, ele tem medo. E o medo geralmente está envolvido com pessoas. Por quê? Ele foca muito nos outros, esquece dele. Então ele tem uma tendência de dizer sim para todo mundo e não para ele. Com isso, o que acontece? Acontece que ele vai se deixando de lado, ele vai se deixando para depois. E o que acontece com as metas dele se ele fica se deixando de lado, se deixando para depois? Grandes chances dele não conseguir realizar as metas. E aí que ele também evita conflito. Lembra que eu falei? Principalmente quando envolve pessoas, ele evita conflito porque ele não quer se indispor com ninguém. Ele não quer que o ambiente entre ele e a outra pessoa fique desconfortável. Então ele quer ficar ali na paz, na tranquilidade. Mas tem uma frase que eu gosto muito de falar para os formáticos, que é, às vezes, para te ter paz, precisa primeiro passar pela guerra. Basicamente, o exemplo que eu dei lá anterior para o sanguíneo, que acontecia comigo, inclusive, que às vezes uma conversa ali de 5 minutos ia resolver um problema, e às vezes passa uma semana ali sofrendo. Basicamente, o ter essa conversa de 5 minutos seria o passar pela guerra. Só que depois vem o que? Vem a paz. Às vezes, a pessoa nem vai gostar muito dessa conversa.
Essa é a parte ali da guerra ainda. Mas depois passa e vem a paz. Outra coisa, o dizer sim para todo mundo e não para si é algo que destrói ele por dentro. Então aí vira o quê? Uma guerra interna. Então essa frase aqui, ela tem vários sentidos para o fleumático. É preciso primeiro passar pela guerra, muitas vezes, para depois ter paz. E ele tem que se deixar passar pela guerra. Então, tem dificuldade de começar, muitas vezes age pelo medo, evita conflito, foca muito nos outros e esquece de ti. A emoção primária do fleumático é o medo. Então não é que ele é medroso, mas que ali a forma como ele geralmente vai se proteger das coisas é com medo, tá? Qual que é a estratégia para o fleumático? O fleumático ele precisa de clareza extrema ali do objetivo. Ele precisa saber o que vai acontecer, como vai acontecer. Ele precisa também de uma análise constante ali do desempenho dele. Então, olhar para as fases. Entender que, ok, decidi fazer isso. Sei que, olhe bem a importância de tu entender. Sei que preciso de um tempo para digerir isso aqui e entrar em ação. Ok, se for possível, se dê esse tempo, mas coloque um limite. Porque se o fleumático não colocar uma data limite, ele não vai, ele fica parado. Vamos ver o que a fleumática colocou aqui para nós. Como é bom entender sobre o temperamento. Obrigada. Da é fleumática. Então, é uma grande dificuldade do fleumático dizer não. Ter essa clareza, nossa, se uma coisa que liberta o fleumático é aprender a dizer não. Eu não conheço um fleumático que não tinha isso como algo muito pesado na vida. E quando entendeu tudo isso, aprendeu a dizer não, muda tudo, gente. Muda o relacionamento contigo mesma, com as pessoas, com os teus projetos, com as tuas metas. Muda absolutamente tudo. Então, estratégia para o fleumático. Ter essa clareza ali do objetivo, né, de onde ele quer chegar. Análise constante do desempenho dele, onde ele está. Comecei, ok, colocar uma data ali, limite, né? Às vezes não vai ter essa opção, então entender que vai ter que passar pelo desconforto de já fazer o que precisa ser feito. Aprender a se posicionar, então, quando ele diz não, ele está se posicionando. O próximo aqui seria o treinar dizer não, mas o se posicionar também é saber dizer não. Dizer o que quer, como quer, se impor, se posicionar mesmo. O se posicionar é muito a gente defender o que a gente acredita, a nossa opinião, a nossa vontade, o nosso gosto. Isso é se posicionar. O que o fleumático geralmente faz? Lembra? Para agradar os outros, ele deixa os outros escolherem por ele. Então, vamos numa pizzaria? Vamos. Que sabor? Todo mundo escolheu um sabor. Às vezes é um sabor que o fleumático não gosta. Às vezes é o único sabor que ele não gosta. Ele vai dizer que não gosta e se posicionar? Não. Geralmente ele vai dizer, pode ser, quero a mesma, e vai comer mesmo sem gostar, rindo ainda, agradando os outros. Por quê? Porque na cabeça dele, se ele falar que ele não gosta daquele sabor, vai desagradar as outras pessoas ali que estão ali, que escolheram e que gostam daquele sabor. Isso é se posicionar na vida mesmo, em tudo. É dizer o que tu acredita, qual é a tua opinião, o que tu gosta, o que tu tá sentindo. Dizer não quando for preciso. Sim pra ti, na maioria das vezes. Isso é se posicionar. Então, o fleumático, para conseguir alcançar uma meta, ele vai ter que dizer muito não. Ele vai ter que desagradar algumas pessoas. E ele tem que entender isso. Ele vai ter que se posicionar. Entender que vai ter o desafio do começo, entender que ele precisa colocar um limite para realizar as metas, senão ele vai deixando e não vai. E assim ele consegue sim realizar toda e qualquer meta que ele quiser. A frase que eu trago aqui para o fleumático é: tudo que você quer exige uma nova versão sua. E complemento aqui com aquela que para mim faz muito sentido para o fleumático, de que antes de ter paz, tu precisa passar pela guerra. Aceita passar pela guerra.
E agora o quarto e último temperamento é o melancólico. Como que o melancólico reage e age aqui diante das metas? Primeiro, os maiores desafios do fleumático. Muito perfeccionismo. Excesso de análise e autocrítica muito forte. O melancólico, ele tem uma régua muito alta. Então ele se exige demais. É aquela coisa, ele faz algo, para todo mundo vai estar excelente. Para ele vai estar ruim, não vai estar bom, não vai estar perfeito. O que ele faz? Ele prefere nem entregar. E aí ele fica enrolando de entregar, não entrega, não começa aquele projeto. Às vezes ele tem um projeto ali que é dar muito bom. Só que na cabeça dele não tá bom o suficiente. Ele fica analisando demais muitos pontos, fica se autocriticando. E com isso, ele não consegue fazer ali os passos que ele precisa para alcançar a meta que ele quer. O melancólico precisa? Em primeiro lugar, né? Ele precisa, além de gerenciar todos esses desafios, ele precisa de uma estrutura. O melancólico jamais vai conseguir lidar com marquei com ele, não fui no compromisso. Nossa, isso desestabiliza ele de uma maneira. Ou tá tudo programado para fazer de um jeito, na última hora muda todos os planos. Nossa, o melancólico ele precisa de estrutura, ele precisa de horário, consistência. Sabe aquela pessoa que gosta de tudo ali, ó, das 8 até tal hora eu faço isso, de tal hora até tal hora eu faço isso? Ele tem essa necessidade de estrutura. Ele precisa de consistência e qualidade. Nossa, como eu falei, a régua do melancólico é altíssima. É altíssima. Ele se cobra demais. Ele também vai cobrar muito dos outros. Mas ele cobra muito mais dele. E essa dificuldade até, na hora, olhando ali para metas, às vezes a gente precisa até de ajuda de alguém para colocar essas nossas metas em prática. E o que, que acontece? Será que o melancólico vai conseguir pedir ajuda ali para alguém? Ele tem a cobrança muito alta, então ele vai olhar e vai sempre pensar que não tá bom. E aí ele vai pensar assim, ó, que ele tem que fazer, porque ele sabe que se ele fizer, ele vai analisar, ele vai estruturar, ele vai aprofundar, ele vai trazer ali o perfeito, que na verdade não existe. Só que nesse processo todo, ele leva muito tempo. Ele, às vezes, quando ele chega a colocar aquilo em prática, ele já perdeu ali o time, como a gente falou, né? Já perdeu oportunidades, porque ele ficou muito ali no análise, no aperfeiçoar aquilo. A Araci não, né? A Araci ainda não sabe o temperamento dela. A gente precisa fazer tua análise uma hora dessas, Araci. Sabe? Então, ele precisa de estrutura, consistência, constância, qualidade. Ele precisa para conseguir seguir ali com as metas. Só que daí a gente tem que dar uma balanceada aqui, né, gente? Porque, primeiro, perfeito não existe. Essa autocrítica que ele tem com ele mesmo faz muito mal. A gente tem que mudar esse diálogo interno dele aí. Qual que é a estratégia aqui, então, para ele conseguir alcançar as metas? Sim, trazer um planejamento detalhado, porque isso traz segurança para o melancólico. Também trazer micrometas, e aqui a motivação é outra. Micrometas, lembra que lá para o colérico as micrometas era para ele não cansar, não ficar ali esperando e não desistir, ter os desafios e tal? Aqui para o melancólico é totalmente diferente. Micrometas para o melancólico é ele conseguir ver todas as partes do caminho, sabe? Ter algo estruturado, organizado, planejado. E principalmente, ele precisa aprender a agir antes de exigir a perfeição, entendendo que a perfeição vai vir com a repetição, com o treino, com o processo,
como fazer, se permitir até errar, ajustar, consertar. Então, a estratégia para o melancólico conseguir conquistar qualquer meta é ter esse planejamento detalhado, as micrometas e agir antes de querer se exigir, misturei aqui as letras, perfeição. Então, ação antes da perfeição. E aprender a entender que perfeição não existe. Pode buscar ser excelente em algo. Quanto mais tu fizer, mais tu treinar, mais tu vai aperfeiçoando, tu pode te tornar excelente naquilo. Mas perfeito não existe. Frase para o melancólico: feito é melhor que perfeito. Até porque o perfeito paralisa. Porque o perfeito não existe. E ter essa consciência para o melancólico abre muitas portas para ele. Olhando aqui para tudo isso, né, gente, a maioria das metas que tu não alcançou até hoje, deixa eu ver aqui os comentários de vocês, deu uma travada aqui para mim. A maioria das metas que tu não alcançou até hoje não foi por falta de capacidade, foi por falta de clareza, de caminho, de uma estrutura que funciona para ti. Quando eu falo que entender o teu temperamento é entender como tu funciona, é exatamente isso. É o teu manual de instruções de como tu funciona. Aqui a gente já falou só sobre metas, né? Mas dentro de uma análise a gente fala sobre tudo. Sobre as tuas reações, as tuas maneiras de tomar decisões, as tuas emoções, os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, tudo. Isso envolve todas as áreas da tua vida. Por isso que o primeiro passo ali para um desbloqueio emocional é entender o teu temperamento, é entender a tua essência, como tu funciona, como que a gente vai potencializar o que tu já tem de bom e como a gente vai aprender a gerenciar o que é dificuldade para ti hoje. E não tem como tu ter essa clareza, tu ter esse mapa, esse manual na tua mão, nunca mais tu fica aí preso sem ter resultado. Não tem como. É libertador. Duas coisas muito fortes que acontecem quando tu entende teu temperamento. A primeira é que tu libera todas as culpas. A segunda é que tu te sente livre. Livre. Livre de fato para realizar tudo o que tu quiser na vida. Porque a partir dali não tem mais como tu não conseguir. A não ser que tu não queira. Mas tu vai ter ali o como fazer. E a receita é incrível, porque quando a gente faz uma análise e eu te entrego ali um relatório completo, esse relatório não é algo que vai te ajudar no momento. Esse relatório, sim, a gente faz ali pro momento que tu precisa, um plano de ação, mas as informações dele tu vai usar pro resto da tua vida. Então, independente do BO que tu estiver, tu vai lá no teu relatório, dá uma lida lá em alguns pontos, tu já, nossa, é por isso que eu tô me sentindo assim. Nossa, é por isso que eu agi daquele jeito. Nossa, é por isso que eu tô com essa dificuldade aqui. E tu tem ali um manual de como sair disso. E é um manual infinito. Vai usar ele pro resto da tua vida. Porque lembra, o teu temperamento, ele não muda. Ele é interno, é a tua essência. E aí que, tudo que eu falei aqui, a questão das dificuldades ali que tu tem, é tudo coisas que tu pode desenvolver, lembra? Não nasceu comigo, não é natural para mim, mas eu sei que para alcançar a meta X eu preciso desenvolver, eu vou desenvolver, entendendo que não vai ser confortável, porque não é natural para mim, mas sabendo para onde que eu vou. Então, eu vou passar por esse desconforto? Eu aceito pagar esse preço, por quê? Porque eu tenho um lugar que eu quero chegar, uma meta que eu quero conquistar, e aí é minha escolha. Isso muda totalmente, né, gente? Essa clareza liberta. Autoconhecimento não é sobre tu se aceitar, é sobre tu se direcionar para onde que tu quer, é sobre tu ter um caminho, é sobre tu escolher caminhar esse caminho. É sobre tu entender que eu tenho uma meta para realizar, ok, o que eu vou precisar fazer para alcançar essa meta? Mas não considerando o que funciona para todo mundo ou o que funciona para os outros, considerando o que funciona para mim. E isso é o que faz
tu entender o teu temperamento te trazer tanto resultado. E talvez agora tu ficou curiosa. Quem tá aqui e não conhece ainda o seu temperamento, eu tenho certeza que ficou curiosa para entender o seu. E de fato, quando eu ouvia falar em temperamentos, comecei a entender tudo, mas eu ainda não tinha me formado analista e nem tinha passado por uma análise. Eu comecei a ficar com aquela coisa de, meu Deus, eu preciso entender qual é o meu temperamento, preciso saber qual é o meu. E aí eu ficava vendo ali sobre temperamentos e ficava tentando adivinhar qual que era o meu. Só que, gente, para entender o temperamento precisa passar por uma análise, é uma análise muito profunda. E naquela época eu achava que eu era melancólica. Por quê? Porque não era eu, eram as minhas dores. Para vocês verem, sou sanguínea e hoje estou aqui na minha natureza. Falante, expansiva. Tem gente que é falante, expansiva e não é sanguínea. Por quê? Porque teve que na vida, por algum motivo, desenvolver isso. Ou quis desenvolver, ou precisou desenvolver por causa do trabalho, por exemplo. Então, talvez tu seja como eu, falante, expansiva e não seja sanguínea. Não tem como a gente saber sem passar pela análise. Precisa analisar a infância. É uma análise realmente muito profunda. A gente precisa analisar várias coisas para de fato ter esse resultado. Mas o que eu quero que tu entenda, principalmente aqui, a partir de hoje, é que, independente ali de tu estar travada, frustrada, cansada, talvez se sentindo perdida sem saber por quê, o problema não é que te falta força, ou que tu não se esforça, ou que tu não faz o suficiente, ou que tu não é capaz, ou qualquer outro motivo que passe aí na tua cabeça. Geralmente é porque tu não te conhece verdadeiramente. Tu tá ali precisando de um alinhamento contigo mesma, dessa reconexão contigo, com a tua essência, entender quais são as tuas dores e separar o que é dor do que é tua essência, porque às vezes tu tá vivendo pela dor, então tu não está vivendo, tu está sobrevivendo, que é muito diferente. Sábado a gente vai ter a nossa imersão. Lá na imersão, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar todas as tuas dores, a gente vai passar ali por um processo de desbloqueio juntas. E depois a gente vai juntas estruturar as tuas metas. Olhando para o teu contexto, para o que tu passou, para o que tu quer realizar, para o teu momento. Como que é a tua vida? Porque, concorda comigo? Se tu é solteira, a Maria é casada, a Denise, sei lá, tem outra realidade, mora com a mãe, faz faculdade, a Daia mora com o marido, tem filhos. Cada uma tem um contexto diferente. A gente não pode estruturar a mesma meta para todo mundo. A gente tem uma realidade diferente, uma essência diferente, vontades diferentes. O que é sucesso para uma é diferente do que é para outra. Então lá a gente vai trabalhar todos os bloqueios e vai trabalhar juntas de uma forma muito profunda, como vocês nunca trabalharam as metas de vocês. Metas que sim, vão ser possíveis e que vocês vão finalizar o 2026 de vocês com outra energia, com outra percepção em relação a vocês, realizando o que vocês queriam realizar. A gente não vai colocar lá coisas que a gente não vai conseguir realizar. E não pense que eu tô falando que tu vai sonhar pouco, tá? Primeiro que tu não vai sonhar. As metas que a gente vai estruturar lá são para te realizar. E não que vão ser pequenas. Mas a gente vai entender como fazer de uma meta grande ser construída durante o ano e ser realizada, sim. Então, a meta para 2026 é realizar as metas. Por quê? Porque geralmente tá nessa etapa agora do ano, olhando para o dezembro que passou e não realizou as metas que tu queria. A maioria das pessoas estão assim, infelizmente. Ou não realizou tantas quanto queria. Ou pior, tem gente que não realizou nada. E a gente vai fazer diferente. Então, eu espero vocês lá na imersão. Gente, não
percam essa oportunidade. Eu tô dando essa imersão de presente para vocês. Um ponto que eu acho que eu não falei aqui para vocês, e agora eu lembrei e vou falar que é muito importante, essa imersão eu tô fazendo para as minhas alunas. Então não é uma imersão gratuita qualquer. Não, é uma imersão que elas ganharam de bônus lá dentro do meu treinamento. E claro que elas vão ter coisas adicionais, elas vão ter gravação da imersão depois, né? Vou ter um acompanhamento meu com elas. Mas tu que ainda não é minha aluna, tu tá ganhando de presente algo que eu fiz para as minhas alunas. Então não veja como só algo gratuito que tu tá ganhando. Não, é uma oportunidade de participar de algo que é muito especial, muito profundo. Então não vão se arrepender. O material que as minhas alunas vão receber, o PDF, todo mundo que está lá no grupo também vai receber. Então estejam lá no grupo para vocês receberem o material e acessarem a imersão, que vai ser gratuita. Vai ser às 9 da manhã no sábado. Eu acredito que a gente vai conseguir finalizar até o meio-dia. Caso a gente não consiga, a gente faz uma pausa e finaliza à tarde, tá, gente? Então estejam lá, não percam essa oportunidade, porque quem não estiver lá depois vai ver quem estava comentando e vai se arrepender. E ela não vai ficar gravada, tá? A não ser para quem é minha aluna. E quem não é minha aluna também, lá dentro da imersão, no final, eu vou abrir uma oportunidade muito especial de algo que sim vai fazer muito sentido para vocês continuarem ali tendo um acompanhamento com as metas de vocês, que vai ser opcional. O que a gente vai viver no sábado, a parte de desbloqueio emocional e de estruturação de metas, é algo que eu poderia tranquilamente cobrar mais de R$ 1.000. Eu tô te dando de presente. O que vai vir depois é opcional. Gosto de ser muito transparente com vocês. Vou abrir sim uma oportunidade, porque eu sei que vai ter pessoas que vão querer continuar e saber mais de si, aprofundar e olhar algumas coisas ali de forma individual. Então eu vou abrir essa oportunidade. É algo que eu nunca abri antes. É um combo especial de Natal, coisa que eu nunca fiz antes, por um valor bem acessível, tá? Então não percam a oportunidade de estar na imersão. Independente se tu vai querer aproveitar a oportunidade que eu vou liberar no final, vai com a intenção de viver essa experiência que vai ser essa imersão, tá? Tudo isso que a gente vai viver juntas. Eu tenho certeza que vai te marcar muito, vai mexer muito contigo, porque de fato eu tô construindo essa imersão com muito carinho. Ontem à noite eu finalizei o nosso material e tá incrível, incrível. Eu acho que eu nunca construí um material tão lindo, tão profundo, tão de alma como esse que eu vou entregar para vocês. Então estejam lá no grupo para receber. Se vocês não conseguirem entrar lá pelo link da Bill, me chama no direct, pede o link, mas não deixem de estar no grupo para vocês não perderem. E chamem outras pessoas para participar também. Gente, por mais que aqui no meu perfil eu falo muito com terapeutas, essa imersão é para todo mundo, tá? Não é só para terapeutas, é para todo mundo que quer realizar suas metas em 2026. É para todo mundo que quer tirar ali as travas que estão te impedindo de chegar nos seus objetivos, que talvez te travaram não só 2025, mas muitos anos para trás também, e estruturar as metas de uma forma organizada, possível, que tu vai conseguir olhar para ela e realizar, vai conseguir agir. Primeiro, porque tu tirou as travas. Segundo, porque tu vai ter ali o caminho de como fazer isso, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã e eu espero vocês lá no grupo, porque vocês não podem perder essa imersão.